Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje eu vou falar sobre como ler livros do Mortimer Adler. Aqueles que gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem. E não deixe de conferir meu site, guilhermefreire.net. Então, sobre o livro do Mortimer Adler, esse é um livro que me ajudou bastante quando eu comecei a estudar. É um livro razoavelmente simples, né? Ele tem uma abordagem bem didática sobre técnicas de leitura. Eu normalmente não gosto tanto de indicar o livro pela lista de leituras que tem no final, ela não é a melhor lista, né? Eu mesmo fiz a minha lista de leituras, eu acho a lista do livro do Mortimer Adler. Mortimer Adler foi uma figura muito importante nos Estados Unidos, lá no século XX ele tentou resgatar a educação por livros clássicos, então foi parte de um movimento forte aí pelo resgate da educação clássica, né? Inclusive deu aula para várias pessoas. A própria irmã Miriam Joseph, que escreveu o Trivium, foi aluna do Mortimer Adler. Então ele foi muito importante para isso e editou uma série grande de livros que são os Great Books of the Western World, que é uma coleção vasta, muita gente já comprou. Só que a seleção do Mortimer Adler de livros ela é um pouco complicada, porque ela mistura coisas ótimas com coisas boas, com coisas ruins, e daí estão todos misturados e não tem um discernimento claro do que é o que. Então, um pouco um certo otimismo, assim, um pouco exacerbado. Mas ele é fantástico, assim, e esse livro, como ler livros, é muito bom. E ele segue um paradigma, segundo uma linha muito de Aristóteles e progressivamente na linha de São Tomás de Aquino, ele vai se aproximando, né? Enfim, então qual que é a tese central do como ler livros, né? Basicamente é o seguinte, o livro tem uma preocupação muito grande em tirar vícios da leitura, para que as pessoas leiam de uma maneira mais adequada. Então, quando você pega um livro, uma coisa que ele ressalta é que você tem que ler todas as informações que estão no livro. A capa, a introdução, a conclusão. É uma tendência nossa, porque a gente quer logo ir direto ao ponto, então a gente menospreza informações auxiliares, as notas de rodapé e assim por diante. Então, a primeira coisa a se ter em mente é que o livro precisa ser tomado como um inteiro. Um outro elemento fundamental é que ele vai dando técnicas de leitura para tirar vícios. Então, que tipo de vício? Por exemplo, a gente tem uma mania de quando lê, a gente vai passando o olho e a gente volta, né? Então, a gente simplesmente está passando e volta a vista para ler de novo a mesma coisa. A gente tem que aprender, e isso demanda treinamento, a conseguir reter a atenção de maneira suficiente para não voltar os olhos na leitura. Isso acelera muito a leitura, dá muito mais fluidez para a leitura. E de fato é um vício, porque se você tiver sua atenção totalmente colocada no livro, você vai entender a frase se você prosseguir, certo? Mas claro, isso demanda diferente quando aparece uma palavra que você não conhece. Daí, uma palavra que não é conhecida, a pessoa pode parar e pesquisar aquela palavra. Isso não tem problema. Isso até é uma humildade. Inclusive, segundo a linha do Mortimer Adler, você pode fazer duas ou três leituras da mesma passagem, de um mesmo capítulo. Você pode fazer uma leitura do livro inteiro, uma primeira leitura, para poder ter uma visão geral, isso sem interrupções, fluida, do começo até o fim, no máximo pesquisando uma outra palavra. Depois você pode fazer uma segunda leitura, contemplando cada elemento, com detalhes. Nessa segunda leitura, tomar nota. Anotar, essa é uma prática fundamental. Pegar um capítulo e resumir o capítulo, as ideias centrais do capítulo, né? E aí uma terceira nota para realmente eu poder fazer, uma terceira leitura para poder fazer uma análise mais aprofundada. Então, agora, claro, isso não vale a pena ser feito com todos os livros. Tem livros que vale mais a pena, tem livros que merecem uma terceira leitura e tem livros que não merecem nem isso. Então, isso, a seleção dos livros é um dos pontos mais importantes. Então, o Mortimer Adler recomenda o seguinte, que a primeira coisa que você faça é ter uma leitura da estrutura do texto. Então, aprender a identificar qual é a estrutura, qual que é a ordem dos argumentos, o que o autor está querendo falar naquela ordem, certo? Qual é a sequência das ideias. Então, quando você resume um livro, você tem que colocar a sequência das ideias principais. O autor é cheio de exemplos, o autor é cheio de idas e vindas, mas você consegue resumir as ideias centrais em poucas palavras. Isso, de fato, normalmente, isso é experiência de sala de aula.
Os meus alunos, eu pedia para eles resumirem livros, e eles tinham muita dificuldade de resumir os livros quando eles tentavam resumir o livro inteiro de uma vez, né? E aí, quando eu comecei a pedir para eles resumirem capítulo por capítulo, o desempenho deles de descrição do livro melhorou muito. Então, quando eles fazem capítulo por capítulo e conseguem colocar começo, meio e fim, a ordem dos argumentos, eu vi que os alunos conseguiam, isso eram alunos de ensino médio, né? Mas eu vi que eles conseguiam realmente articular melhor as ideias do livro, isso é importante. Então, para o Mortimer Adler, o primeiro nível de leitura é essa, estrutura. Qual a estrutura, o que está querendo dizer, qual que é a ordem dos argumentos, quais são as premissas, as conclusões e assim por diante. Na segunda, entra um elemento de interpretação. O que é interpretação? Ver o que de fato, qual é o cerne, não só a estrutura, como se encadeia o argumento, o que está sendo dito no livro, mas qual é o cerne da tese do autor. O que o autor está querendo dizer, certo? Não o que eu acho que o autor está querendo dizer, o que o autor está querendo dizer, ou seja, entender onde que ele quer chegar, porque assim, por exemplo, num livro de filosofia, muitas vezes ele vai pegar e começar a falar um exemplo sobre cavalos. Um exemplo, ele vai descrever a essência, a cavalidade, vai começar a descrever cavalos. Então, o ponto central não é os cavalos, certo? Mesmo o fato dele citar cavalidade não é o ponto central. Na verdade, o ponto que o autor está querendo colocar nesse caso são as essências, certo? Então, você tem o nível do exemplo, você tem um nível que é o que ele está falando ali, que é a cavalidade, mas a cavalidade, a finalidade dela é chegar na percepção das essências, né? Esse é o cerne do argumento que o autor está falando. Então, no segundo nível de leitura, você tem que ser capaz de identificar qual o cerne, qual a tese do autor, que é o nível interpretativo, e sendo nesse sentido fiel ao autor, certo? Só no terceiro nível de leitura, quando você já dominou a interpretação do texto, é que você entra na parte crítica. Ou seja, você vai apreciar aquele livro e dizer se ele é um livro digno, bom, se ele está correto, quais são as implicações que o autor está falando. Então, esse é o terceiro nível. Para uma pessoa poder emitir um juízo crítico sobre uma obra, ainda mais se for uma obra clássica, né? Ela precisa, no mínimo, ter entendido toda a estrutura do texto e o que o autor está falando em cada ponto, sendo fiel à leitura dele. Então, esses são os requisitos para poder fazer análise crítica. Você precisa também conseguir, aí que está a coisa, classificar o livro dentro do contexto geral, amplo da cultura, certo? Então, por exemplo, qual que é o tema do livro? Onde que o livro quer chegar? Quais são os assuntos abordados no livro e qual que é o status questiones? Qual que é o problema de fundo dentro da tradição? Isso é muito importante, porque não adianta você agrupar livros da maneira equivocada, achando que está fazendo o estudo correto. Por exemplo, uma pessoa pode pegar a Física de Aristóteles e querer ler a Física de Aristóteles junto com achar que ela é como se fosse um tratado de física contemporâneo. Não tem nada a ver. Física é estudo da natureza. Ela tem algumas semelhanças com a física contemporânea, mas não é assim que funciona. Tem uma intersecção. O Heisenberg, que foi um dos pais da física quântica, vinha em Aristóteles uma inspiração, mas essa intersecção não é tão simples. Aliás, quando Aristóteles fala, estou fazendo uma física, ele não está fazendo exatamente a mesma coisa que Newton, nem está fazendo a mesma coisa que o Heisenberg, nem a mesma coisa. Então, existem umas nuances, umas diferenças nisso. Aristóteles está primeiro lançando as bases para uma filosofia da natureza e não tanto para uma física mecânica. Então, esse é só um exemplo linguístico de confusão que a falta de classificação adequada dos livros proporciona. Então, classificar os livros para o Adler já é um ponto importantíssimo, né? Dado isso, daí começam as etapas que eu falei, você fazer a leitura, pegando a estrutura, a interpretação e tudo. Para isso tem que anotar muito bem o autor. E as notas, veja, muitas vezes a gente anota os capítulos, as notas são ruins, daí a gente tem que reanotar para poder pegar de novo as coisas. Então a gente tem que descartar nossas notas iniciais e fazer notas melhores. Super comum. Você anota a primeira vez, sai ruim. Você anota de novo, você tem melhor, certo? Enfim, outro vício que você pode ter na leitura é na hora de ler, você começa a devagar a leitura, certo? Então,
ao invés de concluir, por exemplo, um capítulo e meditar sobre ele, você vai parando durante a leitura e divagando sobre cada ponto. A memória desfoca do ponto. E isso reduz velocidade na leitura e atrapalha muito quando você vai ler. O fato de você depois ter que separar as ideias centrais te força, na hora de ler o livro, a já ir procurando elas. É melhor você procurar as ideias centrais de um capítulo do que você ficar divagando sobre as passagens. A distração é um dos principais fatores que atrapalha a capacidade de leitura, né? Quando eu falo do analfabeto funcional, não é que a pessoa não consegue ler as palavras. No fundo, a pessoa não consegue entender qual a conexão das palavras com o mundo real de fato, né? Com a articulação real das ideias que estão lá. Né? Então, esse é o problema. E esse problema tem a ver com o vício de leitura também, com a falta das pessoas não buscarem no livro os conceitos-chave ou a tese central, mas buscarem simplesmente estarem lendo as palavras, tentando jogar elas dentro do contexto mais imediato, né? Esse é um problema bastante clássico. Então, aqui ele faz referência a... Ele tem de fundo aqui muito do De Magistro de São Tomás, do De Veritate, porque São Tomás coloca o ensino como uma potência ativa. Por exemplo, o que é uma potência ativa? Que o professor ajuda a atualizar. Quando um médico dá um medicamento, é o exemplo de São Tomás, o corpo da pessoa é que cura ela. O medicamento ele faz com que o corpo haja para poder curar a pessoa. Mas, de fato, o próprio corpo cura. Em termos de medicina moderna, é razoavelmente correto isso. Não 100%, mas tem algum fundamento em alguns casos, sim. Mas, independente, o ponto do São Tomás é muito válido, porque o que ele está querendo falar é isso. No fundo, quem aprende é o próprio aluno. Quem tem que inteligir as coisas é o próprio aluno. O professor, ele faz, mas é como se fosse assim, algo que está sendo atualizado, mas que, ao mesmo tempo, é a atividade intelectual do aluno que permite o aprendizado. Do mesmo modo, a leitura é como se fosse uma potência passiva. Você está recebendo o conteúdo, mas depende de você inteligir o conteúdo que está lá. Por isso, essa necessidade de atenção e de diligência na hora da leitura. Tem que ser combinado o esforço próprio com a própria docilidade em relação à diligência, horário. O ambiente de leitura, obviamente, tem que ser propício, né? Esse ambiente, ainda mais para pessoas que são dadas à distração. Tem pessoas que são muito dadas à distração e se o ambiente não for propício, a leitura não sai. Ainda mais desse jeito que eu estou falando, que a pessoa não pode divagar, a pessoa precisa ir do começo até o final. Começo até o final dos parágrafos. Um capítulo, veja, é muito ruim também as pessoas fazerem os cemitérios de livros. Ele cita isso no livro. Você vai começando... Você tem que pegar um livro e ler começo, meio e fim e acabar o livro. É preferível você... Claro, é preferível você largar o livro se você não vai terminar e começar o outro que você vai terminar até o fim, do que você ficar lá tendo 8 livros ali, um do lado do outro e cada um deles na metade. Isso aí tem muita gente que faz isso é péssimo. Você não acaba o livro, você perde o conteúdo central do livro. E daí você cai num outro vício tremendo que é o de hoje, né? Que é você simplesmente sair dando palpite sem conhecer a coisa por inteiro. Isso é muito comum. E nós temos uma tendência também que é muito peculiar, que alguns livros nós sentimos como se nós já os conhecêssemos sem ter lido. Acontece com Dom Quixote, com Shakespeare, alguns livros que a gente já ouviu falar sobre eles, a gente presume que a gente sabe o conteúdo dos livros. Isso é péssimo. Isso, uma leitura começo, meio e fim, ou então você lê o começo do livro e fala assim, não, esse livro, eu já sei o que está nele. Isso é uma coisa presunçosa que atrapalha demais a leitura, né? Claro que alguns livros, quando você vai tendo discernimento, e aí é um ponto do Mortimer Adler, ele defende que você leia os grandes livros. Quando a leitura é fraca, não perca tempo. Então, o livro não é qualquer leitura que é boa. A leitura de coisas boas é boa. A leitura de qualquer coisa não é boa. Isso é muito importante. Por isso, todo esse esforço para você ler um livro tem que ser para alguma coisa que tenha, de fato, qualidade, que vá, de fato, engrandecer a pessoa. Então, isso é muito importante, a seleção, né? Isso era uma coisa que ele pregava bastante. Então, o currículo clássico para ele é uma das chaves para a melhora da leitura. Tem que ter um currículo clássico, um currículo de livros que tenha um valor para além do seu tempo, né? Um valor mais amplo para o Mortimer Adler. E por isso que ele era um propagador das artes liberais.
As artes liberais é todo esse contexto de desenvolver a linguagem, desenvolver a gramática, desenvolver toda a parte das artes da letra, né? Que é o trivium, no fundo são as artes da letra. Então essa ideia de você desenvolver a retórica, desenvolver a gramática, e aqui gramática não é a gramática só especial, a gramática, por exemplo, do português, mas a gramática geral, os conceitos gerais e amplos, né? Então essa parte da gramática tem que ser dominada, por isso ele é um defensor disso. Então, classificando o livro, eu posso tentar resumir a unidade do livro, certo? Como que as ideias variadas eles se articulam, qual que é o fluxo do raciocínio. Eu posso organizar as partes principais e tentar entender e, portanto, descobrir os problemas do autor. Se eu começar a focar cada vez mais, isso o Mortimer Adler insiste muito. Como que você melhora na leitura? Lendo muito. A prática da leitura é indispensável para que você possa, de fato, ler melhor. Não dá. Tudo isso que eu estou falando de resumo é importante, de ler o começo até o final, o começo, meio e fim, de conhecer outras coisas do autor, aproveitar outras informações e buscar, tudo isso ajuda, contextualizar e tal. Mas sem ler bastante, a leitura não melhora. Então não tome a dificuldade de leitura como uma coisa, vou desistir porque eu tenho dificuldade. Não, se force a ler muito, porque isso de fato vai sanando a maior parte das dificuldades da leitura. Demanda esforço, não é assim que funciona. Não é só questão de falar assim, eu sou ignorante, então não vai dar para ler. Não existe isso. O Mortimer Adler falou, os grandes clássicos da humanidade são acessíveis para pessoas com uma inteligência média. O problema não é questão da falta de inteligência, é a falta de educação. Nossa educação às vezes é muito podre para isso. E ela não ensina a ler os livros, a gente usa material didático, a gente tem aquelas aulas que são aquele material didático podre que tem no ensino brasileiro, por exemplo. Então a gente tem um material muito viciado e os professores dão coisa muito mastigada, resumida. A gente não tem a cultura de ler livro no colegial, né, Fundamental 2, muito pouco disseminada. Então a falta de leitura ainda, hoje em dia é patente. Só que a leitura, de fato, assim como as artes liberais, elas são artes liberais porque elas podem trazer a verdadeira liberdade. Elas podem liberar o espírito com o conhecimento para que nós possamos livremente buscar o bem da maneira mais adequada e a verdade. Então, o desenvolvimento de técnicas de leitura é uma das principais formas de fato se encontrar o bem. Então, esse é um resumo muito básico, muito inicial do como ler livros do Mortimer Adler. Eu recomendo que vocês leiam o livro, claro, não fiquem só no resumo que eu estou dando, vão lá, leiam o livro. Quem quiser mais dicas de leitura, eu coloquei no meu guia de estudos, está no meu site guilhermefreire.net. E não deixem de se inscrever no canal. Muitíssimo obrigado.